E aí a gente, assim, sem entender muito bem o inglês deles e tal, eles mandaram a gente pra ir pra um guichê. Olha, vocês têm que ir pra um lugar tal. E a gente já achando que, puta merda, vamos ser presos aqui. Hoje nós iremos contar todos os perrengues que a gente já passou viajando, né? Isso aí. Por que nós vamos contar isso? É porque a gente acha engraçado. Na verdade, a gente vai contar pra talvez, Christian, sei lá, alguém se identifica e não faz as mesmas cagadas que a gente fez. É verdade. Porque... Hoje a gente vê que foi só burrice. Porque muito perrengue foi culpa nossa, na verdade. Nossa senhora. Mas enfim, gente, eu quero deixar claro que eu e o Christian, quando a gente veio morar aqui na Itália, a gente era marinheiro de primeira viagem. Marujo, primeira viagem, não? Marujo? Marinheiro? Marinheiro? Marinheiro. Ai, que seja. Nós estávamos aqui pela primeira O vez. que é marujo? Ai, cala a boca, Christian. Foi a primeira viagem internacional, pelo menos minha. Você já tinha viajado, Christian? Já. Eu era um cara super do business. Então, sim, a Itália foi a primeira viagem internacional nossa, gente. Então, vocês estão falando com duas pessoas que mal viajavam no Brasil. E aí, a gente começou a viajar sozinho, sem inglês, que fica Eu já claro fiz isso. muito um roteiro Baixo Guandu. E aí, Maré? Muito Espírito Santo, Minas Gerais, né? E a gente, assim, sem inglês, eu tenho inglês, assim, aqueles ingleses que você sabe, assim, que na hora do pânico, nossa, brota uma alma inglesa na minha mente que eu começo a falar os ingleses bem doido. One this, two this, e aí vai. What's your name? Enfim, gente, a gente separou aqui algumas coisas que aconteceram com a gente. Vamos começar por Bruxelas. Foi a nossa primeira viagem. É. Foi no mês Depois de que a gente agosto. tava aqui, foi Depois a que a gente primeira tava aqui. E... Agosto de 2018? 2017, 17. Christian. 2017. E foi muito engraçado, porque a gente chegou em final de 2016, a gente foi fazer essa viagem, né? E assim, a gente, na verdade, desde o começo, sempre foi muito organizadinho, né? Muito bom de fazer roteiro. Principalmente por não falar inglês, a gente sempre tentou deixar tudo muito certo. Muito certinho, pesquisava tudo. Pra não dar nenhum problema, né? Já deixava umas coisinhas meio assim no mapa, já meio que planejado. Meio? Né? Totalmente planejado. Então isso a gente não era tão tombo. Já chegava no aeroporto sabendo assim, o ônibus, tudo onde que tinha era, que fazer. preço, tudo. Porque senão a gente ia ficar realmente, né? Eu acho que isso é bom não só pra quem é marujo de primeira viagem. É qualquer um, né? Mas pra qualquer um. Marinheiro. É marinheiro ou marujo? Comenta aqui nos comentários. E aí, o que aconteceu? A gente foi pra Bruxelas e depois a gente foi pra Bruges também. Na mesma viagem, né? Só que aí, como assim, igual eu falei, a gente realmente não fala inglês, né? Só mais ou menos assim. E a gente começou a ver que em Bruxelas, a maioria dos restaurantes, pelo menos ali naquela praça principal, não tinha o menu do lado de fora. Na Grand Place era complicado. O menu era tudo lá de dentro do restaurante. Cara, e a gente quando assim... tinha fora, geralmente era em holandês. Tipo assim, quando você viaja com pouco tempo, você não quer perder seu tempo olhando o menu. Então, tipo assim, a gente não podia entrar no restaurante sem saber quanto que custava as coisas. Com certeza não. E a gente começou a ficar em pânico. E aí o Cris falava assim, entra nos restaurantes, vai ver o menu. Eu falei, eu não vou ver o menu. E aí, quando a gente achava os que tinham menu, era em inglês, tudo bem, óbvio, né? Só que sem foto. E não é nem tanto assim que às vezes não é que não tá o inglês, mas o nome do prato é holandês. Era em outra língua, não era holandês, não, Christian. Eles falam holandês, né? Mas não era... eles falam holandês. Fala francês. Sei lá, gente, eu não sei. Também, não sei, mas era lá. E quando você viaja pela primeira vez, tudo bem, a gente já tinha pesquisado alguns pratos típicos e tal, só que te ajuda quando tá uma fotinha. Exatamente. Tem uma batatinha ali e tal. Aí a gente às vezes pedia o prato sem saber nem o que tá pedindo. Aí chegava, ai, graças a Deus, é isso daqui. Isso acontece também na Polônia. Em um país assim que a língua é um pouco diferente, às vezes não tem a foto, tá lá, Chupakowska. Aí você fala, o que é Chupaskovska? Vamos pedir a Chupaskovska. Uma coisa que eu vou acrescentar nessa de Bruxelas, que não foi um perrengue, mas foi engraçado. Que é o nosso hotel que a gente escolheu, né? Era um hotel, assim, massa, maravilhoso, né? Aquele hotel, tipo, meio assim, era muito bonitinho. Meio turco, digamos assim. Meio assim, aquela coisa assim, cheio de tapete nas paredes, coisa bem legal. A gente imaginou, você porreta, e no centrão, na rua de trás da praça. E nem foi tão barato assim também, né? Foi uma coisa meio média, assim. A gente, nossa, o quarto vai ser massa, né? E a gente ia andando no hotel, subia e descia. O nosso quartinho ficava... Era lá na Bio. Não, porque apareceu uma promoção no Booking.
tipo, de 300 euros, tava por cento e poucos a diária, alguma coisa assim. E aí eu sabia que era um quarto um pouco mais simples, mas é porque o lugar é tão lindo, né? Que a gente foi entrando, falava, nossa, parecia que Cristo você tava do céu. assim, na Pérsia antiga, alguma coisa assim. Mas foi legal, pelo menos era bem legal. localizado. Aqui eu não vou falar em ordem de viagem, porque a gente foi escrevendo aqui, meio que foi lembrando, né? Mas vamos lá, em Estocolmo, assim que nós chegamos, saímos do aeroporto, pegamos um ônibus, um transfer, só que ele não deixaria a gente perto do nosso hotel, então a gente teria que descer e pegar um ônibus normal. Porque Estocolmo, ficar no centro de Estocolmo era muito caro, né? A Suécia é muito caro, então a gente ficou em um apartamento que ficava assim... Uns 20 uns minutos. 60 dias no centro. Nossa, que trauma! Então, 60 minutos, 60 dias. Era 15 minutos. 15, né? 15 metrô. dias, 15 semanas. Só que aí o ônibus, ele faz várias paradas, né? E a última é sempre no centrão da cidade. E aí a gente já parava, acho que logo na primeira. Nossa, você... Não era assim, gente, era na segunda. Mas aí, quando a gente desceu do ônibus... A gente já sabia onde pegar o outro ônibus. Porque, como eu falei, a gente era muito organizado. Né? Porque tinham outros... A gente ia pegar agora o transporte público mesmo da cidade para chegar na porta do hotel. Só que a gente, quando desceu, a gente olhou no mapa, tava tudo certo. Não, o ponto é aqui. Quando a gente chegou lá, era um verdadeiro canteiro de obra. Eles estavam reformando tudo em reforma, construindo e tal. E cadê o ponto de ônibus? E não tinha nem pessoas pra gente perguntar. Não tinha ninguém, né? Gente, era uma rua sem calçada e a gente tava com mala, porque não nessa tinha viagem... calçada, mano. Não é assim também. Não, na Suécia, até na roça tem calçada. Aquela parte que nós estávamos andando não tinha calçada. Quando a gente foi na Suécia, a gente tava vindo de uma... A gente tava fazendo um roteirão, né? De 6 países. Você viu tanto que nós rodamos o dedo aqui? Foi, deu a volta ao mundo. E aí a gente desceu do ônibus com aquelas malas e ficamos arrastando aquilo, gente. Foi batendo um pânico, porque não tinha ninguém pra pedir informação. Ninguém. Não tinha ninguém. Era um negócio, um prédio lá, uma construção, sei lá, que tava em reforma. Gente, graças a Deus, não sei como a gente achou aquele ponto. Isso. Você lembra? Eu acho que tinha outra pessoa esperando. Depois apareceu uma outra pessoa pra pegar no mesmo ponto. Aí a gente ficou ali. E aí apareceu o ônibus. Só que aí o motorista não tinha bilhete. E é tudo meio assim, tinha uma máquina lá, né, pra você só timbrar e tal. E não tinha como comprar no cartão de crédito e tal, não tinha como fazer nada. Ele não tinha. Aí ele falou que a gente podia entrar, que não tinha problema. Foi na confiança. Foi super educado. Ou pelo menos é isso que eu entendi ele falando inglês. Talvez ele falou assim. Desce e espera o próximo. Aí eu, thank you! Já foi sentado. Agora vamos falar de Budapeste, na Hungria. A gente teve alguns perrengues nessa cidade. Não por culpa da cidade, mas por culpa nossa, assim mesmo. E a gente quer tem muita vontade de voltar. Eu acho que é a minha cidade preferida que eu visitei. Budapeste é maravilhosa. Um dia a gente tava passeando e a gente tava muito longe do lugar que a gente tava se hospedado. E não era tão tarde, devia ser umas 9 e pouca da noite. E a gente percebeu que não tinha transporte público. Encerrava muito cedo. Encerrava muito cedo. E acho que 9 e pouca já era o último metrô, até que último ônibus e tal. Tinha uns outros, só que não tinha possibilidade nenhuma de você comprar dentro do ônibus, né, o bilhete. E a gente não achava lugar nenhum pra comprar. Claro, podíamos ter comprado antes e podíamos também ter olhado o horário do ônibus antes. Sim. Mas é porque a gente não podíamos planejou. Ter comprado online, qualquer coisa. Mas é porque a gente não planejou, a gente realmente estava passeando. E ia falar, vamos pegar um ônibus, que a gente tá longe de casa. Acabou que a gente pegou um táxi, nem lembro quanto que a gente pagou. Mas não foi tão caro também. Não foi caro não, né? Foi Então acabou que deu realmente tudo certo. Que de táxi. Uma outra coisa que a gente passou aperto quando a gente chegou, nós não estávamos achando um restaurante ali na região que a gente estava ficando hospedado que aceitasse cartão pra você, porque a gente prefere sempre viajar com mais dinheiro no cartão, porque o nosso cartão faz a conversão ali para outra moeda na hora, uma coisa muito simples. Isso foi um dia à noite também. À noite. Eu lembro disso. A gente estava rodando ali na margem do rio Danúbio. Danúbio? Acho que é. Acho que é. E aí a gente estava acho que do lado, sei lá, lado do Buda. Buda. O lado Buda da cidade, Buda. Na orla ali. E assim, tava um dia assim, era inverno, já tava quase começando o inverno, então não sei se é por conta disso, não sei. Mas muita coisa fechada. E aí tinha alguns poucos restaurantes naquela zona, e depois a gente descobriu que aquela zona não é a mais badalada também. Tinha que ter ficado lá de lá. Do outro lado. Só que tudo fechado, e o que não tava fechado só aceitava dinheiro. Chegava, perguntava... E a gente ainda não tinha sacado dinheiro, sabe? Então acabou que... O que a gente fez naquela noite? Não lembro. Também não lembro não, Não lembro. Nós não conseguimos comer em lugar nenhum. O que nós fizemos?
Ah, deve ter conseguido, né? Porque senão provavelmente a viagem tinha acabado ali. Eu não lembro, mas enfim, realmente a gente passou apartamento com isso. O Apartamento? Só apartamento. Aperto. É porque o próximo negócio é apartamento. Nós chegamos num apartamento muito lindinho, era um apartamento pequenininho, Tipo bem esse decorado. softzinho, né? Que é tudo junto, assim. Tinha uma cama assim no alto, tinha uma escadinha. Lindo, super moderno, Lindo. novo. Só que eles estavam reformando uma parte do lado de fora e eu acho que esqueceram de limpar o apartamento. Quando a gente chegou, tinha terra. Esqueceram de nos avisar também. Que o apartamento tava sujo. É. Nossa, tava assim, bem sujo. E você lembra como é que foi? Porque a gente chegou à noite nesse local e o dono já tinha falado que ia ficar a chave do lado de fora. Tudo começou procurando a chave. Aqui eles têm esse costume. E era o seguinte, lá são caixinhas do lado de fora com senha, tipo aqueles negocinho de segredo. De segredo, faz de a combinação mala. de números. E aí, né, assim, 10 caixinhas, como que a gente vai... Não! Tinham várias caixinhas. Não! Aí o cara Ele falou... deixou pendurado num suporte escondido. Não. A gente teve que abrir a caixinha com o código. Ali tava a chave. E até a gente entender o que era isso. Exatamente. Até descobrir qual caixinha que era. A gente não tava entendendo o que ele tava falando do segredo ali. Apesar de que era número, né? Número é número. Só que aí quando a gente entrou... Era lindo. É uma sequência de apartamentos. Assim, um prédio com vários apartamentos. Só que tipo como se fosse assim, o hall assim do prédio, aquela entrada de ar assim, tava só naquela terra onde você bate o piso em cima. Então a gente tinha que atravessar aquele monte de terra para entrar dentro do apartamento. E aí tava bem sujo o chão e a pia do banheiro não funcionava. Exatamente. Ela alagava, entupia. Nossa, gente, foi realmente um problema. E a outra coisa que aconteceu em Budapeste foi na padaria do lado. Do lado do apartamento. Porque nessa época eu fazia vlog, a gente até tem um vlog, não tem em Budapeste? Tem. Eu vou deixar linkado aqui. Assiste lá, realmente foi bem legal. Eu fui fazer um vlog de manhã, tô entrando na padaria e virei a câmera e ia filmar o pão que tinha ali assim, né? Acho que ia filmar uma vitrine aqui, acho que você tava Nossa senhora, a mulher entrou em pânico. Falou, o que você tá fazendo? Nessas horas a gente entende inglês, né? Para de filmar agora, para. Nossa, no pictures, no picture. Falava assim. Aí eu falava, ok. Peguei o raio do pão lá que nós tava com fome, comemos e fomos embora. Aí o Christian colocou aqui uma cagada. Isso aqui foi um erro nosso, tá? Não era pra ter feito lá em Amsterdã. Seu erro, então. Meu erro? Ah, tem outro erro em Amsterdã que a gente não colocou. O quê? Não é nem Amsterdã, é lá em Zanchans. Na fazenda lá dos moinhos. Eu fui subir drone, fiz lindas também imagens. Tem deixar um vídeo maravilhoso. Ficou bonito o vídeo. Só que aí eu não sabia que aquela zona ali era proibida. E aí vem um cara ali que trabalhava ali e manda eu descer na hora o drone e apagar as imagens. Só que ele falou e foi caminhando pra trás, foi indo embora, né? Eu desci rapidamente o drone. Primeira coisa que eu fiz, tirei o cartão de memória, guardei porque caso eles queiram pegar o drone, confiscar o drone, guardava as imagens. A outra cagada foi que a gente foi lá naquela red light lá, aquela rua tão famosa, e lá não pode filmar nem fazer foto. A gente já sabia disso. A gente já sabia disso. Só que aí o Christian falou assim, não, vou colocar a GoPro aqui. Pelo menos uma imagenzinha. Eu quero ter uma imagenzinha, né, pra depois a gente ver e tal. Aí eu falei, Christian, mas a gente já tá vendo aqui agora, um negócio realmente muito diferente e tal, não sei o quê. E aí o Christian colocou a GoPro escondida assim no casaco. Meu filho, uma mulher Não deu tempo nem de apertar o botão pra gravar. Nossa, ela começou a gritar. Uma das mulheres da vitrine. Ela começou a gritar. Por que não pode filmar? Olha, esse cara tá filmando. Menino. E ela apontava pra mim e as pessoas começavam a olhar pra mim e lá... Nós fingimos que não era com a gente. Continuamos sem vida. Sumimos. Gente, não faz essas cagadas. Não faz, gente. Patético, né? Eu repudio quem faz isso. Sinceramente. Sério, Christian? Não, é sério, isso aí foi pra gente aprender a não ser realmente idiota. Islândia, eu acho que foi o pior perrengue. Mas foi a melhor viagem. Foi a melhor viagem, que também tem um vídeo. Na verdade, tem vídeo dessa viagem toda que a gente fez aí. Nós iríamos da Islândia para Estocolmo. Numa segunda-feira, se eu não me engano, a gente ia pra Estocolmo. Segunda-feira. E essa viagem que a gente tava fazendo, ela era muito cronogramadinha, assim. Não podia perder um dia, porque o hotel já tava reservado, era tudo direitinho. Passagens. Quando foi no domingo, 2 horas da tarde, a gente ia viajar na segunda, se eu não me engano, 5 horas da manhã. No domingo, 2 horas da tarde, a gente recebe um e-mail falando que o nosso voo tinha sido cancelado. Ela falou que não tinha o que fazer, não tinha previsão de quando poderia encaixar em outro voo e tudo mais. Gente, nós estamos falando da Islândia.
não tinha nem como pegar um ônibus, no pior das hipóteses, e igual a gente fez de Amsterdã pra nadar Praga. até a Inglaterra, talvez, mas... Nós entramos em pânico, gente, porque a Islândia não é que é barato, é caro. É barato quando você compra com antecedência. Acho que um dos destinos mais baratos pra você sair de lá talvez seja realmente Londres. É Londres. Né? Mas nós aí entramos cagava em pânico, com a viagem inteira. E aí a gente começou a olhar a passagem. Então, beleza, como que a gente sai daqui? Tem passagem? Tinha 400 euros cada passagem. Pra gente continuar nossa viagem. Pra gente sair da Islândia, de Reykjavik lá, e ir até Estocolmo. Comecei a entrar. E era mais ou menos isso que a gente tinha no cartão. Eu acho que, se não me engano, a gente teria. Com dinheiro. A gente tinha uns 1.000 euros, sei lá. E se eu gastasse isso, ia sobrar, tipo assim, quase nada. Porque Estocolmo já era quase o fim da viagem. Não, era o fim. Não, tinha Estocolmo e ainda tinha a Polônia ainda, sabe? Tinha a então, Polônia. Então, assim, o dinheiro já tinha passado em 4 países, já tava indo embora. Tava indo assim, tava no final. E a gente sempre viaja com tudo já pago. Hotel, a gente já deixa tudo reservadinho ali. É só passagem aérea. E... Porque a gente fica mais segura. Não sei se às vezes a gente paga realmente o hotel no local, mas nesse caso a gente realmente havia pago tudo. 800, eu entrei em pânico. Eu comecei a chorar. A gente tava na casa de uma amiga nossa lá na Islândia e o Christian tava convencido. Eu vou comprar essas passagens. Eu falei, Christian, não compra. Nós não podemos fazer um absurdo desse, né? Eu comecei a mandar e-mail desesperado e graças a Deus eles respondiam. Respondiam, então realmente não tive problema. Quando foi 2 horas da manhã, eu não parei, o Christian ainda não tinha comprado os voos ainda, a gente tava desesperado, até porque mesmo que a gente perdesse a Suécia e a Polônia, a gente teria intenção de voltar pra casa, então a gente tava realmente desesperado. 2 horas da manhã eu recebi um e-mail falando que eles encaixaram a gente nesse voo de 400 euros de manhã cedo, sem pagar absolutamente. Nós já havíamos comprado uma passagem barata de um voo barato. Sim. Acabamos viajando num voo massa da Islander. Se eu não me engano, a gente tinha gastado no início 150 ou 170 euros as duas da Islândia até Estocolmo. Era alguma coisa assim. Era assim. Acho que 150 euros. Era assim. E aí acabou que eles por 150 euros que a gente já havia pago, eles encaixaram a gente no mesmo voo que a gente ia pagar 800 euros e encaixaram a gente lá. Realmente foi assim. Ou seja, foi uma noite que a gente não dormiu. Não. Já chegamos em Estocolmo de dia, porque a gente saiu 7 horas da manhã da Islândia. Chegamos, acho que 8h30, 9 horas. Mas assim, ainda com o coração, né? Agora, a Polônia. O que aconteceu na Polônia? A primeira coisa foi que, eu não sei se você viu, mas eu vou deixar também linkado aqui nos cards. A gente saiu daqui da Itália e foi pra Polônia de ônibus. Flixbus. Isso em si foi um perrengue, né? Foi realmente... Não teve nada de errado na viagem, mas foram 24 horas dentro do ônibus. De busão. E eu lembro que... O que acontece é que a viagem, ela começou à tarde, meio-dia mais ou menos, né, que a gente saiu, logo depois do almoço. E aí, saímos da Itália, passamos por Veneza e tal. E aí, quando entramos na Áustria, já estava de noite. Só que não tinha nada aberto na beira das estradas. O ônibus, ele fez um trajeto muito grande sem parar. E a galera com fome. Banheiro não, porque tem banheiro dentro do ônibus. Mas tava uma caatinga. O banheiro já tava precisando. Então, realmente, passamos um aperto. E a Polônia, na verdade, ela marcou um perrengão nosso que nós passamos muito mal na Polônia. O Christian começou a passar mal, depois, assim que a gente saiu de Auschwitz, o Christian começou a passar mal no outro dia. Sim. E depois de uns 2, 3 dias, eu também, porque a gente ficou, acho que 8 dias na Polônia. Era pra ficar 10 dias. Eram 10 dias. E o outro perrengue foi também que nós perdemos a nossa viagem pra Varsóvia. A gente ia sair de Cracóvia e ia pra Varsóvia. Isso. Cancelamos. Não, nós não conseguimos cancelar, na verdade, nós perdemos. É verdade. Nós perdemos a passagem pra ir pra Varsóvia. E nós íamos também pra Zakopane com a Carol Capel, até fui lá na casa dela gravar um vídeo e tal. E aí também deu tudo errado, perdemos tudo e voltamos. Tivemos que comprar um voo antecipado e não voltamos. Não conseguimos fazer nada com a nossa passagem que já tinha comprado. Só que a gente não aguentava ficar mais 2 dias, aí tivemos que antecipar e compramos outras passagens para vir embora. Isso foi em outubro, quem acompanhou sabe do perrengão que a gente passou de problema de saúde, que depois passamos mais mal ainda, eu passei, né, o Christian não, em novembro. E aí, falando em novembro, chega Londres. Gente, Londres. Por quê? Foi uma viagem que eu fiz com a nossa família e tudo começou com o hotel. Porque foi assim, o hotel tinha ficado assim, a gente tava olhando o hotel e aí o primo da Priscila tava lá no Brasil ainda, ele achou uma promoção, o hotel tava muito barato e tal. É porque quem vem do Brasil pra cá gasta muito na conversão, então ele queria um lugar mais barato. E eu nem olhei, eu falei, tá.
Pré-nota aí, né? E aí ele já tinha olhado mais ou menos a localização, não fica tão longe do centro de metrô, por exemplo. Ah, então ok, vambora. Muito longe. Era um bairro, assim, muito ruim. Muito estranho, muito sujo, muito sujo. É um bairro muito, assim, até mesmo assim, era praticamente um bairro meio árabe, né? Era. Meio árabe, mas assim. não era esse o problema. Não. O problema era que era muito sujo. E era muito estranho, assim. E eu lembro, gente, que nós ficamos o quê? Umas 2 horas? Mais de 2 horas. Até que descobrimos que fomos enganados. Entrávamos em contato com o proprietário por telefone, tudo desligado. Tudo desligado. E aí entrávamos em contato com o Booking falava que primeiro, por regra do Booking, ele tem que tentar contatar o proprietário. Caso não, o Booking tenta te encaixar em um outro estabelecimento dentro daquela faixa de preço. E realmente com o Booking não foi um problema, a gente estava conseguindo contato e tal. Perguntamos na lojinha do lado, o cara falou assim, vocês já são o 5º turista que vem aqui e esse cara passa a perna. Gente, começou a chover e eu já tava meio passando mal, porque eu comecei a passar mal em Paris, em Londres, assim, acabou. Beleza, o que aconteceu? Tivemos que reservar um hotel por nossa conta mesmo lá, porque o Booking não tava achando nada, porque na última hora os preços estavam astronômicos e em Londres é muito comum você dar o calção. Exatamente. Nós pagamos 300 libras. 3 libras só para você poder pegar o apartamento. Só pegar o apartamento. Mais 400 e pouco de hospedagem em 2 dias. Claro, depois eles devolvem o calção, só que aí tem aquela coisa, você tem que... Você pega a chave, por exemplo, numa estrutura onde eles fazem a gestão de tudo. E aí você vai no local. Na hora de devolver, você volta com a chave. Eles mandam alguém lá fazer a vistoria de tudo, ver se está tudo ok, para depois eles devolverem seu dinheiro. Então, foi uma foi coisa bem burocrática. E aí, outra coisa que aconteceu também com a gente em Londres, mas eu acho que foi culpa nossa. Sei que foi culpa nossa, porque eu não pesquisei muito para essa viagem. Porque eu tinha acabado de voltar da Polônia, então a gente teve um espaço muito curto, né? Acho que foi 1 semana só. E eu ainda tinha voltado passando mal. Foi com o metrô que a gente pegou na estação Vitória, eu acho, né? Acho que foi na Vitória. Gente, nós achamos muito confuso. Não me lembro então a gente comprou o bilhete errado. Foi tentar devolver o bilhete, o cara lá, acho que era um turco lá, sei lá o que era aquilo. Não era londrino. Era a nossa primeira vez em Londres. E assim, a gente tá muito acostumado com transporte público, mas a gente achou diferente de tudo. Eu não sei se entende, mas talvez foi culpa nossa ali naquela estação que a gente não entendeu que tinha trem, tinha um metrô e a gente acabou confundindo. Enfim, foi realmente uma situação muito ruim. E aí, pra tentar resolver, ainda não fomos bem atendidos. Então, resumindo, Londres, financeiramente... Foi só desperdício de dinheiro. Praticamente 500 euros para dormir 2 dias, mais 300 libras, né? Mais 300 libras como asseguração pra gente ficar dentro do apartamento com a Priscila com febre. Basicamente foi isso. Foi terrível. E aí a gente foi pra Alemanha. A Alemanha, nossa viagem foi maravilhosa, mas eu também tava passando mal. Ai, agora nem já tava melhorzinha, mas... Aí eu lembro que um dia eu tava passando muito mal. Falei, Christian, não aguento sair. E era de noite, mas a gente pediu tipo uma comida no aplicativo cedo. Passamos um aperto, gente, porque a comida não chegava. Falava, Christian, perdemos 30 e poucos euros no aplicativo. Ligava pra lá, eles fingiam que não estavam entendendo o que eu tava falando. E eu prometo que eu tava falando inglês até razoavelmente. Mas graças a Deus, depois de acho que 2 horas chegou uma comida horrorosa. A gente até ligou pro estabelecimento, nem existia pedido. Aí o cara resolveu fazendo o pedido. Foi realmente terrível. Aí chegou a comida e ainda chegou ruim. Horrível, chegou uma sopa horrorosa. O domingo. Ah, é verdade. Eu não sabia, a gente estava em Nuremberg. Então vamos falar da nossa experiência em Nuremberg. Apesar de que o nosso amigo Guilherme, que estava lá na Alemanha, falou que em outras cidades naquele dia. Também era comum isso acontecer. Ele mandou mensagem no telefone naquele domingo e falou assim, ei, como é que tá o domingo? Aí eu falei assim, tá legal, a gente tá andando, mas tá tudo fechado aqui. Ele falou assim, nossa, esqueci de falar, aqui o domingo é quase que um feriado pra eles. Eles fecham o comércio quase todo mesmo. E até o turistão lá, no centro para turista, não tinha uma loja que eu queria ter comprado a lembrancinha. Loja não tinha nenhuma, só alguns gatos pingados assim de restaurante mesmo. Eu sei que, claro, que o domingo já é um dia diferente, questão de comércio, eu sei que muita coisa, né? Mas lá não abriu hora nenhuma. Alguns restaurantes que eu queria muito ter ido também não estavam funcionando no domingo. Então realmente foi assim, um choque. Basicamente, o que nós lembramos foi isso. Foi isso, não é que... Perrengue pela Itália, gente, nós nunca passamos, porque acho que
pelo fato de a gente morar aqui, eu acho que tudo é mais fácil, Se a gente né? lembrar e tiver algo assim numerosamente interessante, a gente faz um outro vídeo. Exatamente. Comenta aqui se vocês acham legal a gente trazer esses apertos que a gente passa pra vocês. Talvez a gente pode fazer os perrengues que nós já passamos morando aqui. E já era pra ter mais um monte de perrengue se nossas viagens não tivessem sido canceladas. É verdade, era pra ter perrengue de Portugal, da Espanha, de Paris e Londres de novo. Mas deu tudo errado. Pra Croácia, inclusive... Ia ter o Brasil, né? Quem sabe a gente ia passar algum perrengue no Brasil. Ai, gente, mas é isso, né? Esquecemos de falar do maior perrengue, do drone na Hungria. Ah, é verdade! Antes de terminar esse vídeo, é verdade. Saindo da Hungria, a gente tava saindo da Hungria. Estávamos saindo já pra Islândia. A gente veio da República Tcheca. Nós não sabíamos que era proibido entrar com drone na Hungria. E nós entramos normalmente com drone, não usamos o drone na Hungria, mas ele tava na mala. Quando a gente tava saindo da Hungria, eles pegaram a nossa bolsinha, foi pro lado daquela hora que você odeia no aeroporto, né? Aí ele me chamou, coisa toda. me explicou, olha, vocês não poderiam ter entrado na Hungria com drone. Eu falei assim, mas não era pra eles terem me falado isso lá na República Tcheca? Eu falei, o que nós vamos fazer? Ele, olha, você tem que despachar como mala de mão à parte. Acabou que eu nem paguei nada, eu consegui despachar. Ele até explicou que quando existe alguma regra assim no país, eles retêm o aparelho e na saída você retira, alguma coisa assim. São inúmeras regras, né? E aí acabou que a gente, então, teve esse aperto, a gente achou na hora ali que a gente ia perder o aparelho, que iam prender o aparelho e tal. E aí a gente, assim, sem entender muito bem o inglês deles e tal, eles mandaram a gente pra ir pra um guichê, olha, vocês têm que ir pro lugar tal. E a gente já achando que, puta merda, vamos ser presos aqui. Aí ela falou assim, olha, vocês vão ter que despachar isso aqui, só que no porão. Aí eu falei assim, mas não tem como, porque o aparelho, não tinha assim, bolsa o aparelho vai quebrar, o aparelho não tem proteção nem nada e tal. Ela falou assim, olha, eu não posso fazer nada, você tem que despachar do jeito que tá aqui, eu não posso deixar você não nem pode abrir, levar na cabine, tem que despachar abrir. no porão. Aí acabou que a gente foi pra Islândia, assim, achando que... E dentro da bolsa tava equipamento como câmera, como lente, tudo que a gente tinha levado pra viagem. Achamos que ia chegar lá e tá tudo quebrado. Tudo quebrado. E eu até tinha prometido de fazer um vídeo pra vocês, prometo que eu vou pôr em prática esses dias, sobre como eu faço pra planejar nossas viagens. Como que a gente monta roteiro, o que a gente presta atenção, como que a gente compra, onde a gente compra, né? Exatamente. Enfim, e comenta aqui se você teve também um perrengue de viagem, pra gente rir um pouco também de você. Que já basta a nossa humilhação, porque nós contamos todas as nossas cagadas nesse vídeo. Então é isso, gente. Valeu por ter assistido. Se você é novo aqui, desculpa essa falação. Geralmente a gente fala pouco, né, Christian? Geralmente o vídeo é curtinho. O vídeo é curtinho, mas enfim, seja bem-vindo, fique aqui com a gente e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!